Estudiosos cristãos frisaram a unidade existente entre esses dois testamentos da Bíblia sobre o aspecto da pessoa de Jesus Cristo, que declarou ser o tema unificador da Bíblia. Agostinho dizia que o Novo Testamento acha-se velado no Antigo Testamento e o Antigo revelado no Novo. Outros autores disseram o mesmo em outras palavras. O Novo Testamento está no Antigo Testamento, o Novo Testamento está no Antigo Testamento ocultado e o Antigo no Novo revelado. Assim, Cristo se esconde no Antigo Testamento e é desvendado no Novo. Os crentes anteriores a Cristo olhavam adiante com grande expectativa, ao passo que os crentes dos nossos dias veem em Cristo a concretização dos planos de Deus. Tá? Essa é uma frase bem clara do que a gente viu até agora. O Velho Testamento apontava para Cristo e o Novo Testamento, então, ele revela Cristo nos dias como nós conhecemos hoje. Beleza? Agora nós vamos passar para o ponto específico e a gente vai dar uma relembrada naquilo que a gente falou na nossa terceira aula sobre a doutrina do homem, que é a queda. O homem é pecador, o homem caiu, o homem saiu do seu estado de graça, da sua comunhão íntima com Deus lá no Jardim do Éden, por conta do pecado, e ali então você tem uma consequência, o que é chamado teologicamente de a queda. Tá, gente, sem muitas... todo mundo conhece o relato da queda, Gênesis 3, Adão e Eva, a fruta, a serpente, né? Deus veio ao encontro deles e eles viram que estavam nus. Todo mundo conhece o relato da queda, né? Beleza, então vamos passar por cima dele para a gente adiantar um pouco. O que a queda significou para nós? Qual é a consequência da queda para o homem, enquanto raça humana, o ser humano? Qual é a consequência disso para nós? O que vocês acham? Você já sabe? Hã? A gente se afastou de Deus, o pecado nos afastou de Deus. O que mais? A morte eterna. O que mais? Sofrimento humano. Mais alguma? Tem várias, gente. Várias consequências. Tentação, creio que não entra nesse ponto específico da consequência. Doenças. Que entra dentro de sofrimento, né? Vamos dizer assim, um sofrimento mais abrangente, engloba qualquer tipo de dor. Tá, gente, o que aconteceu com a queda? É o que aconteceu com Adão e Eva. Como nós vimos lá nas nossas aulas no início, que Adão e Eva, eles são a representação, eles realmente existiram, são personagens históricos, mas o relato é que eles, o que a gente chama de representatividade, eles representam a raça humana. E a Bíblia vai dizer isso lá no livro de Romanos. Ela fala assim, olha, por conta do pecado de um, todos os outros se fizeram pecadores. Como é que se chama isso? Isso se chama imputação. Então eu estou dizendo aqui, você fez isso. Aí você vai falar, mas eu não fiz. Eu falei, mas eu estou considerando como se você tivesse feito. Eu estou imputando a você uma consequência. Isso é imputação. Imputação é o que aconteceu com a raça humana. Então, um homem pecou, o casal pecou, representando a raça humana, e todos os que vieram depois deles foram considerados como iguais. Tá? Foi imputado à raça humana, por conta do seu representante, o pecado, vamos assim dizer, essa separação que há entre Deus e o homem, que houve ali, isso segue então. Tá? Isso se chama imputação. Então, nós somos considerados pecadores por conta da nossa natureza humana. O que a queda fez foi isso. Então, a serpente, o fruto, isso tudo são coisas acessórias do relato. Tá? Que fruto era? Tem até na apostila aí, não existe, era uma maçã. Geralmente quando fala queda, até coloquei lá, a gente pensa numa maçã, né, tal. Não existe necessariamente a representação de que fruto era. O que a Bíblia fala é que o fruto ele era agradável aos olhos e parecia agradável ao paladar. É o que a Bíblia fala. Tá? Agora, que tipo de fruto não é? Existiam, porém, o fruto de uma das árvores e existia uma outra árvore. Vocês lembram das árvores? Eram duas. Conhecimento do bem e do mal e conhecimento da vida. Qual que foi a... que foi... E o que aconteceu com a outra? Hã?
Deus cercou. Deus tirou eles de perto. Por quê? Hã? Não precisa, até para a gente poder andar um pouquinho mais rápido. Basicamente o que vocês disseram, mas aí a Lisandra lembrou a parte que a Bíblia fala exatamente. Para que eles também não comessem do fruto, ou a conversa que tem ali, fala assim, olha, vamos tirar esses caras daqui. Para que não haja de que, uma vez comendo esse fruto, eles se tornem iguais a nós. Nós, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Certo? A árvore do bem e do mal, essa já tinha, por isso eles reconheceram que estavam nu. A outra dava, então, a vida eterna. Por quê? Porque ela era a árvore da vida. Só antes de abrir, só deixa eu terminar esse raciocínio. Beleza. Está escrito aí, mas já me adiantando. O que foi negado aos homens, o que foi proibido aos homens em Gênesis, por conta da desobediência, no entanto, no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 17, é prometido. Então, é negado aos homens, lá em Gênesis, que eles tenham possibilidade, que eles tenham acesso ao lugar onde a árvore estava, porque vai que... Então, foi negado. Tira eles daqui. Cerca. Só que no livro de Apocalipse 2,17, ele fala assim, ao vencedor, eu darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, o que foi negado lá é prometido àqueles que vão chegar até o fim. Agora a gente está falando desde o início, existem muitas coisas, quase todas as coisas no Velho Testamento, a não ser o que era específico de lei, que ficou na lei, mas muita coisa do Velho Testamento aponta para as coisas que vão acontecer. Esse fruto que foi proibido, ele foi proibido lá, ele é prometido aqui. Como lembra que a gente falou no início da aula, como somos co-herdeiros com Cristo? Assim como ele é o primeiro, ele é o irmão mais velho, assim como ele é a nossa representação, assim nós seremos. Certo? No final, a árvore da vida também, vamos viver para sempre? Para sempre? Vamos viver para sempre. Lá, depois que todas as coisas acontecerem, tudo, isso aí é na parte de escatologia que nós vimos na última aula nossa. Corpos ressurretos, corpos que se encontram com a sua alma, vai ser esse corpo, não vai ser? Isso aí vocês vão ter que aguardar um pouquinho, porque dá um pouquinho de trabalho falar sobre a parte da escatologia. Mas, basicamente, quando as últimas coisas acontecerem e o corpo foi levantado, foi reconectado com Deus, ali nós receberemos um corpo glorificado e teremos, então, a mesma natureza de Jesus. Tá? Então, o que aconteceu com a queda? A queda, ela nos separou de Deus, só que a queda, ela não... Todo mundo já viu um espelho quebrado? Espelho quebrado? Alguém já... se viu, porque deve ter. Mas vou fazer uma pergunta meio que óbvia. Já se olhou no espelho quebrado? Se vê, dá para se ver? Dá para se ver. Dá ou não dá? Dá para se ver, não dá? Ele só não é um reflexo perfeito daquilo que você é. Certo? Você está se olhando lá, você fala, esse cara não sou eu. Por quê? Porque o espelho está quebrado. Mas o espelho ainda reflete alguma coisa? O que a queda fez com o homem? A queda tirou esse reflexo perfeito de quem o homem é. Antes de continuar esse assunto, você queria fazer uma pergunta, desculpa. Já respondi? Então vai, continuando aqui. Então a queda, ela quebrou o reflexo perfeito desse espelho, certo? Só que, de um jeito ou de outro, nós ainda refletimos parte do caráter de Deus. Lembra que eu disse no início da aula? Por que as pessoas que não são cristãs, elas às vezes têm até mais senso de bondade, de justiça, de boas obras, do que muitas vezes nós que estamos debaixo da graça de Cristo? Por que isso existe? Porque elas ainda refletem um espelho de uma maneira distorcida, mas reflete. E quem é que refaz esse espelho? Cristo, quando ele entra, nos entrega a salvação e nos reconecta com Deus. O plano da redenção, ele estava escrito desde antes da fundação do mundo. Tipo assim, a morte de Jesus, ou o envio de Jesus à Terra, não é um plano B. Sabe assim? Nós falamos isso aí também na aula sobre Deus. Deus, ele é atemporal. Não sei quantos se lembra que eu dei esse exemplo. Então, aqui nós temos o tempo, certo? Aqui, eu estou vendo o tempo. No exemplo aqui é como se eu fosse Deus. Quando eu venho aqui, eu me torno temporal. Eu estou dentro do tempo e participo do tempo. Então, Deus
como um criador de tudo, ele é atemporal ao mesmo tempo que está dentro do tempo. Mas ele mesmo não está preso ao tempo, como o Wilson falou. 1000 dias é como um ano, ou um dia e um dia como... Então, assim, ele não está preso ao tempo. Naquela aula a gente disse o seguinte: Deus está como um espectador do tempo. Quer dizer que no ano de 2023, exatamente agora, Deus está exatamente agora vendo aquilo que ele está vendo hoje, assim como no ano de 1500 ele estava exatamente vendo o que ele está vendo também no mesmo tempo. Quer dizer então que, como assim? É isso, Deus ele está fora do tempo. Quer dizer que o nosso tempo, 2023, onde nós estamos hoje, não é o tempo das gerações, das eras. A gente conhece o que é tempo, mas Deus está fora do tempo. Deus olha o tempo como se fosse um livro aberto, está olhando tudo ao mesmo tempo. O que quer dizer que, no ato da criação, Deus fez a criação, a criatura, fez todas as coisas, e aí, de repente, segundo o que pode se pensar, é tipo assim: e agora? Eles pecaram. O que nós vamos fazer? Concílio chega aqui, Filho, Espírito, vamos criar um plano, a gente vai precisar resolver esse problema. Aí se eu entender dessa maneira, eu estou entendendo que Deus não é onipresente e nem onipotente. Porque um Deus que não consegue prever o futuro e precisa de um plano B, esse Deus ele não está no controle do tempo, no controle da vida, no controle de tudo. Concorda comigo? É igual Judas. Judas ia trair Jesus. Será que aquilo foi surpresa ou será que aquilo estava no plano? Porque a Bíblia vai dizer, aquele que foi preparado, o vaso de ira que foi preparado para... Jesus ainda vai falar dele, ai daquele por quem o Filho do Homem foi traído. Eles já sabiam que haveria traição. Os homens é que não sabiam. Agora, todas essas coisas eram necessárias para quê? Para que o Filho fosse glorificado. Se a gente não focar em Jesus, a gente vai variar no nosso pensamento. Por que todas essas coisas eram necessárias? Porque só assim Jesus Cristo seria elevado acima de tudo e de todos, de uma vez por todas e para sempre. A gente precisa dessa escuridão, que se chama queda, para demonstrar uma luz, que é Jesus. E aí, já caminhando para o nosso final, o que a queda fez? A queda, ela literalmente, ela apagou todas as condições que o homem tinha de por si só ir até Deus. Ela afastou os homens de Deus, houve uma quebra na relação, porque Deus é santo e não tem parte com o pecado. Abacuque 16, 1:15, se eu não me engano, ele fala assim: Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Então, se Deus é tão puro de olhos e o homem é pecador, então há uma parede aqui. E é aqui que Cristo vem. Por quê? Porque quando Deus então se afasta do homem, toda a possibilidade de ganhar e conquistar a salvação por si só que o homem tenha, não é possível. É por isso que lá na frente, no livro de Romanos, Paulo vai dizer o seguinte: olha, ninguém vai ser salvo por obras. Obras não salvam ninguém. Pelo cumprimento estrito das 613 leis que haviam, mais aquelas tantas outras que tinha dos fariseus inseridas sobre... Ninguém vai fazer isso. Todo mundo vai ser salvo apenas por uma coisa: graça, que é recebida pela fé. Aí os discípulos, entendendo toda essa realidade humana, no momento em que estavam com Jesus, o que eles disseram? Que é o versículo muito conhecido: para Deus todas as coisas, nada é impossível para Deus. Mas o contexto do que está dizendo ali é o seguinte: Jesus demonstra a gravidade, a seriedade do que é ser um discípulo, né, do que é seguir a Deus, do que aconteceu aos discípulos, como se eles estivessem olhando um para os outros assim, tá, então, aí um deles toma uma coragem e fala assim: mas, se as coisas são assim, quem pode ser salvo? Aí é que vem a resposta conhecida: para o homem não é possível, é impossível. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O que é possível para Deus? No contexto desse versículo, salvar-se a si mesmo vocês não vão conseguir, jamais. A menos que vocês creiam em mim, que eu vim do Pai, creiam toda essa história, essa conversa. Então, é necessário que a luz seja apagada, para que a gente enxergue. Porque, gente, assim, vamos supor que tivesse só essa luz aqui. Ok? E aí eu estou assim, próximo dela. Aí meu tênis está sujo de barro, estou com a camiseta rasgada. Só que eu estou próximo da luz, eu não estou embaixo da luz. Eu acho que eu estou vendo direito. Quanto mais eu chego próximo da luz, mais eu enxergo que eu não estou bem vestido. Correto? Agora, se eu estou exatamente aqui e eu apago essa luz, e a última imagem que eu tinha, aliás, eu não me vi assim, a última imagem que eu tinha é que eu era bom, é que eu era um cara justo, é que eu era um cara legal, é que eu era isso, eu era aquilo, né? Sou top de linha. E não...
Aí, a luz está apagada. Essa é a última imagem que eu tinha, eu estava bem vestido, tá? Só para fazer a ligação do exemplo aqui, né? Eu estou vestido de boas obras, então eu estou bem vestido. A luz está apagada, eu ainda acho que estou bem vestido. Por quê? Porque eu estou perto de um monte de gente que também está na luz apagada e que todo mundo tem uma coisa, eu sou melhor que você, eu faço mais isso, eu faço mais aquilo, mas eu faço isso melhor que você. Você entendeu? Está todo mundo se gabando de si pelas suas boas obras, mas está todo mundo no escuro. Aí, de repente, o Kleber lá atrás, gente, Kleber é Jesus, no caso do meu exemplo. O Kleber pega, acende a luz. A gente vê que está todo mundo feio, de roupa feia, e rasgada, cabelo mal arrumado e baforento. E a gente fala, nossa, meu Deus, fiquei com vergonha agora. Consegue entender essa cena? A gente teria noção de que a gente estaria assim, se a gente não tivesse primeiro entendido que no escuro a gente tem uma percepção sobre nós mesmos? Agora, esse escuro é quando nós estamos sem Cristo. As nossas boas obras nos levam até Deus, ou seja, eu estou bem vestido. O amor que eu tenho pelo meu irmão, pelo meu pai, isso vai me levar até Deus. A forma como eu trato as pessoas, os animais, isso e aquilo, isso tudo são coisas boas. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu dou pão aos pobres. Isso tudo são boas obras. Para mim mesmo, eu estou vestido de boas obras. Mas aí Cristo vem e fala assim, não é assim. Tipo aquele jovem rico que chegou e falou assim, mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus fala assim, obedece teu pai e a sua mãe. Cumpra tudo que a lei está pedindo para fazer. Aí ele fala, isso eu já tenho feito desde a minha mocidade. Estava muito bem vestido de boas obras. Aí Jesus fala assim para ele, pois é, falta uma coisa. Vende tudo que tem, entrega aos pobres e vem e me siga. Aí ele vai embora, triste, cabisbaixo, porque ele era dono de muitas posses. O problema ali é a riqueza? O problema ali é onde estava a segurança dele, que era naquilo que ele fazia. Eu sou tudo isso. E além dele fazer tudo aquilo, ele se gabar de tudo aquilo, ou seja, eu mereço ser salvo, ele ainda tinha muitas posses, a qual dava para ele uma segurança de que tudo vai ficar bem. Aí quando Jesus acendeu a luz dele, falou, olha, está vendo como é que você estava mal vestido? Aí ele olhou, duas opções, que é o que acontece quando a gente chega na conversão. Duas coisas. Ou a gente reconhece isso, e se dobra diante da luz e fala, me ajuda, ou a gente, coitado, ele vai embora, ou a gente nega Cristo. O que aquele jovem fez? Muitos de nós, muitas vezes, fazemos isso. Tá? Então, para a gente entender a necessidade de redenção, que tudo isso é redenção, para a gente entender a necessidade e a grandiosidade da redenção, a gente precisa entender perfeitamente a natureza do pecado. Se eu não entender a natureza do pecado, eu sou só mais um dentro da igreja. Agora, quando eu entendo o que o pecado fez com o homem, o meu relacionamento com Deus, ele muda. O meu relacionamento com o próximo muda. Eu paro de me achar em relação... Porque, assim, a gente, falando agora como homem, a gente olha assim, o irmão canta bem, o irmão fala bem, o outro faz aula, o outro toca bateria, faz bem aquilo ali, o outro faz café legal. Não, mas eu faço melhor. A gente tem algumas coisas para se gabar uns com os outros, né? E de ter um certo tipo de... Só que no final das contas, quando a gente fala assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Cara, se não fosse Deus, ixi, qualquer um que tem eloquência, por exemplo, o cara vem aqui e prega bem. Qualquer um que tem um pouco de conhecimento bíblico e de eloquência, ele vem aqui e fala bem. Agora o cara que está debaixo da graça de Deus e que entende, ele vem, ele faz isso no poder do Espírito Santo, mas a hora que ele desce, ele reconhece que ele subiu como um pobre pecador e desceu como um pobre pecador. E só foi bênção porque Deus usou ele, não porque ele tem, meu Deus, que qualidade, que gabarito. Vocês conseguem compreender que isso muda toda a nossa visão de como se comportar em relação a Deus, porque nós não temos nada, Ele é que nos dá tudo, e molda a nossa forma de olharmos uns para os outros, porque eu não tenho nada, assim como os irmãos não têm nada, não tem nada, mas o pouco que eu tenho, eu ofereço, e o pouco que você tem, você me oferece. E aí, com humildade, você recebe o pouco que eu te ofereço, e eu recebo o pouco que você me oferece. E assim todo mundo cresce. Entendeu a necessidade de que precisa haver, primeiro, na pregação do Evangelho, uma escuridão, o pecado ele precisa ficar muito claro, né? E aí, depois disso, é que vem a necessidade de um Salvador, porque senão Jesus vai ser só a cereja do bolo. Tipo assim, sua vida está muito boa, meu irmão, só está te faltando uma coisa, está te faltando Jesus na sua vida. Está errado. Porque Jesus, ele é tudo, ele não é a cereja do bolo, ele é o bolo. Aliás, nem existe bolo sem Jesus, entendeu? Não existe uma vida boa sem Jesus, existe uma vida talvez sem sofrimento, uma vida talvez sem tem problemas financeiros, mas uma vida boa sem Jesus, o jovem rico voltou para casa triste. Então, gente, a gente precisa entender a queda, para a gente entrar no que nós vamos falar nas aulas seguintes, porque daí você vai perguntar o seguinte, nossa, mas por que esse povo estava lá Deus mandava o maná, Deus desceu a nuvem, o fogo, Deus falou, nossa, e ainda assim eles faziam tudo errado? A resposta do porquê que eles faziam tudo errado se chama consequência do pecado, que são duas coisas, a culpa
que é o que Jesus remove, e a condição do pecado. O que é culpa do pecado? A culpa tem a ver com posição. Então, aqui existe um juiz, o santo, justo juiz, e aqui existe um banco de réus. Qual é a nossa posição em relação à lei? Nós estamos no banco de réus. É o nosso lugar. Isso se chama culpa, porque foi imputado a nós o erro o pecado daquele a qual nós estamos ligados. Se Adão é a raiz e a árvore cresceu. Nós estamos na ponta da árvore, mas nós estamos ligados na raiz. Se a raiz está corrompida, é até uma teoria do direito, né? Da árvore envenenada, né? Que se uma prova ela já nasceu errada, ela vai dar errado lá no final, por isso que se anulam provas judiciais, ela já nasceu errada. Enfim, se nós estamos ligados na raiz, e a raiz é pecadora, logo, nós somos pecadores. Aí o justo juiz está aqui, porque ele tem uma lei. Lembra lá uma das pregações que eu fiz em janeiro, os 10 mandamentos? Ali vamos tomar só de Velho Testamento, porque daí para o Novo Testamento a gente vai para as bem-aventuranças. Os 10 mandamentos, a base moral. Acabou meu tempo? A base moral, os 10 mandamentos. Então ali você tem a lei. Ok. Aí, vamos aos 10 mandamentos hoje. Não terás outro Deus além de mim. Alguém aqui já teve outro Deus além de Deus? Não, eu não tenho. Mas às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho. Tá, quantas vezes alguma coisa tomou o lugar de Deus dentro da sua mente, do seu coração? Quantas vezes você trocou Deus por alguma coisa? Quantas vezes você supervalorizou o filho, o pai, o namorado, o emprego, o trabalho, e Deus foi ficando sem querer em segundo plano? Você endeusou algumas coisas no seu coração. Beleza, já erramos num ponto da lei. A Bíblia fala assim, não matarás. Eu nunca matei ninguém. Mas aí João vai dizer o seguinte, olha, se você odeia o seu irmão, você já o assassinou dentro do seu coração. Se eu já o assassinei dentro do meu coração, eu sou um assassino. E aí ele diz, não matarás. Eu já errei em 2 pontos da lei. Ok? E aí Tiago vai dizer que quem erra em um, erra em todos. Certo? Beleza. Vamos para o próximo. Não cobiçarás a mulher do próximo, ou as coisas do próximo, o terreno do próximo, tudo que é do próximo. Quantas vezes a gente já olhou para alguém, para o que a pessoa tinha, para o que a pessoa... ou às vezes até pensou assim, nossa, isso aí eu faria melhor, eu merecia isso. Quantas vezes a gente já chegou a fazer isso? Cobiçou alguma coisa? 3 pontos. Se eu já errei em 1, 2 e 3, eu já errei nos 10. Então assim, eu posso continuar falando nos 10. Gente, está todo mundo no banco dos réus. Então ficou claro isso? Todo mundo no banco dos réus. A nossa posição em relação à lei, aí quem é que fez a lei? O justo juiz, Deus, ele fez a lei. Aí ele olhando para a humanidade, ele vai dizer, está todo mundo no banco dos réus. Qual é a nossa posição em relação à lei? Culpa. Nós somos culpados por transgredir a lei de Deus, mas eu não fiz nada. Você já nasceu ligado no tronco. A criança já nasce pecadora? Já. Salmo 51, 5. Sei que em pecado me concebeu a minha mãe. Sim, desde quando nasci eu sou pecador. É o que o salmista Davi fala. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, disse isso a respeito de si. Quem dirá o Walter? Quem dirá eu achar que eu não sou pecador? Então, se Davi era, né? Entenderam? Culpa. Agora, condição. O que Jesus faz, ele vem e remove. Não é que você deixa de ser culpado. Porque se esse Deus que fez a lei não punir o pecador, se o juiz não mandar o assassino para a prisão, esse juiz não é justo. Se Deus não punir o pecado, se Deus não punir o pecador, o transgressor, Deus não pode ser justo. Ocorre que Deus puniu cada um de nós na pessoa de Jesus. Então, a culpa, a nossa posição, que até Jesus vir era culpados, estão todos no banco do réu. Aí veio alguém e recebeu a punição em nosso lugar. A partir desse momento, a culpa foi removida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Culpa. Agora, o que é condição? E aí eu já, para finalizar a minha parte. O que é condição? Condição é vontade. Quantos aqui falam assim, nunca mais vou fazer isso porque, meu Deus, como eu tive coragem de fazer isso com o Senhor? Senhor, olha, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. E aí, às vezes, 2 horas depois, está lá você fazendo de novo alguma coisa que você falou que não ia fazer. Te pergunto, por que fez? Não, a culpa já foi removida. Isso é condição. O que é condição? Aquilo que está inerente na gente.
A Bíblia vai dizer que o coração do homem é corrupto em todos os seus caminhos e sempre deseja o mal. E aí a gente vai entender no Novo Testamento que é Deus que restaura essa coisa em nós. A prova disso é que o apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, ele fala assim, olha, o bem que eu quero fazer, isso eu não faço. Quando o mal que eu não quero, esse eu me vejo fazendo. Se Paulo tinha essa luta, quem dirá nós? Então, o que é isso? Isso é a condição que é o resultado do pecado. Deus, então, ele tira de você a culpa. Você levantou do banco dos réus. Porém, a partir de agora, ele te dá o Espírito Santo e dali em diante o Espírito Santo te ajuda na sua condição em relação ao pecado. Porque uma vez que você amava prostituição, você não ama mais. Uma vez que você roubava, você não rouba mais. Uma vez que você fazia isso, agora você não faz mais. Por quê? Porque você está livre da culpa. Mas a sua condição, se você deixar ela tomar conta, porque você é homem, é natural do homem, se você não tiver em Cristo, a tua condição pecaminosa vai fazer todas as vezes você tropeçar no mesmo ponto. Entendeu? Em relação à condição, é só olhar para a gente. Nunca mais vou fazer isso. 2 horas depois, né? Alguém te fechou no trânsito. Oh, Senhor, me desculpa. Acabei de vir de um culto maravilhoso, Senhor. Me desculpa por ter me irado dessa forma. Aí ele fala, tá, vou testar. Aí outra pessoa te fecha. A gente faz isso o tempo inteiro. Então, por que a gente faz isso? A nossa condição em relação ao pecado. Beleza? Culpa, condição. Culpa foi removida. Não é que não foi paga, ela foi removida porque alguém pagou. Cristo pagou. A condição é inerente do ser humano, permanece. E quando que essa condição vai sair? Só quando nós fomos novamente ligados de uma vez por todas no segundo Adão, que é Cristo. Por enquanto, o segundo Adão nos reconectou com Deus, nos tirou o primeiro Adão, nos tirou a culpa. O segundo Adão, ele vai tirar da gente, no final de todas as coisas, essa vontade, esse desejo, essa presença inerente do pecado. Não vai mais haver pecado. Entendeu? Então, isso é necessário para a gente prosseguir. Tá, gente? A queda fez isso com os homens. A queda deixou os homens totalmente inabilitados para, por si só, irem até Deus. E aí, pode vir, Wilson. E aí, nós não vamos tomar muito tempo disso, mas eu só vou dizer uma coisa para vocês. Livre-arbítrio e livre agência. Quantos têm livre-arbítrio? Quantos têm livre agência? Ninguém sabe o que é, né? O que nós temos é livre agência. Nós não temos livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio, você tem que ir para a definição do livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a possibilidade de escolha, possibilidade de escolha sem qualquer influência interna e externa. Quando você escolhe uma coisa, o Jeremias vai dizer, há caminhos que ao homem parecem direito. E por que às vezes parece direito? Porque o nosso julgamento a respeito de alguma coisa, ele está contaminado, embaçado pelas coisas. Cristo nos ajuda nas coisas. Então, o que acontece? O nosso livre-arbítrio, a nossa influência externa e externa não existe mais. Quem tem livre-arbítrio hoje? Que consegue decidir coisas completamente livre de influência eterna e influências externas e internas. Deus. Deus, então, se ele fala, eu quero, eu vou fazer. A gente faz, acho que eu vou por esse caminho. Aí você vai por esse caminho e isso dá mal. Por quê? Porque a gente tem uma percepção errada, por conta das influências externas e internas. O que nós temos é livre agência. Livre agência significa um livre agente. Deus te deu, então, uma liberdade de escolha, na qual você escolhe tudo que você quer. Você pegou a roupa que você está hoje, você falou, acho que eu vou com essa roupa. Aí você pegou o carro, você comprou um carro, você abriu uma loja, você vendeu, você casou com alguém. Isso é liberdade de escolha que você tem. É o que você deseja, certo? Agora, o livre-arbítrio, que a palavra livre-arbítrio não existe na Bíblia, ele é um termo filosófico. Livre-arbítrio é você ter uma possibilidade de escolha livre e desimpedido de tudo quanto é coisa interna e externa. Interna nós temos o pecado como condição. Isso atrapalha a gente de escolher as coisas certas às vezes. Então, o que nós temos é livre agência. Wilson, pode vir. Para finalizar, quantos tem cachorrinho em casa? Alguém mora assim, dá o exemplo do Áureo lá, com o Brutus lá. O pessoal que tem cachorro em casa, ama, suponho que ama, e seus cachorros têm cachorro em casa. Você mora numa rua muito movimentada. Aí você fala assim, eu vou deixar o portão aberto porque eu sei que meu cachorro ele tem boas condições e capacidades de decidir o que ele quer. Tá? Nós não vamos entrar no campo de se ele raciocina, não. Só estou entrando no campo só para você entender. Você deixa o portão aberto para o seu cachorro tomar a decisão se ele quer entrar ou se ele quer sair de casa? O que você faz? E você diz para ele, fala, olha, você fecha lá e você fecha aqui. Aí você fala,
O nome do nosso cachorro é Todd. Você fala, Todd, você está livre para você fazer o que quer aqui dentro. Eu estabeleci um limite, certo? E se porventura, como aquele filho pródigo, abriu a porta e foi embora, eu ainda estou com a corda na mão aqui, ó. A hora que eu falar, ele está indo longe demais. A gente não faz assim um cachorro, você não está andando com um cachorro na rua, está aqui com a coleirinha, você vai soltando, a hora que vai atravessar a rua, você não segura ele? Tá, o que você fez? Você se intrometeu no livre-arbítrio dele, e aí você vai dizer, mas você não ama. Não, justamente porque você ama, você se interrompeu. Todd, não vai para a rua, eles vão, o carro vai atravessar, o carro vai atropelar você. Todd, por favor, Todd, obedece mamãe, papai. É assim? Não, o que você faz? Você fala, Todd, aí você vai lá e bota a mão na frente. E se fosse um filho nosso? Você pega o filho e fala, ó, o meu filho chama Lucas, não corre para a rua, por favor, não corre o carro. Aí ele começa a correr, eu falo, não corre, Lucas, por favor. Ou eu vou lá e tomo ele com toda a força, em sinal de amor, porque ele acha que sabe o que é certo, mas ele não sabe. Aí eu vou lá e interfiro no livre-arbítrio dele, dizendo para ele, o que você tem, eu como pai, eu como dono de você, cachorro, o que você tem é livre agência. Eu estabeleci um limite. Dentro desse limite que eu estabeleci, você faz o que quer, beleza? Caso você queira ir para fora, eu até posso deixar, mas se você for morrer, se dar mal, eu vou me interferir. Então, gente, o que nós temos é livre agência, beleza?